Olá, a aula de hoje é sobre a estrofe e as formas fixas da poesia. Até agora a gente já viu o que é verso, o que é rima e o que é metro poético. Agora a gente vai ver uma unidade maior que compõe os poemas, que é a estrofe. A estrofe é um grupo de versos, então um determinado número de versos que se juntem é uma estrofe, e aí geralmente tem aquele espacinho, né, entre cada estrofe, para a gente saber aonde que o poeta quis que parasse. Geralmente na declamação, ou na fala, ou quando tu canta, isso é um certo espaço, ou algum instrumento que toque para avisar que ali tem uma separação, ou mesmo uma pausa, um tempo maior de retornar a declamação. Então, isso é estrofe. Aqui, refrão ou estribilho é quando um ou mais versos são repetidos depois de cada estrofe, que é algo que a gente já tinha visto, né, na aula passada. E uma pequena diferença, né? Estrofe simples, estrofe composta. Simples, formadas por versos da mesma medida. Composta, formada por versos de medidas diferentes. Então, que seja 6-4, 6-4 é uma estrofe composta. Uma que seja estrofe simples seria todas 6, toda 4. Isso eu digo em número de sílabas poéticas em cada verso, né? Ou seja, metro. A questão da composição das estrofes, né, o número de versos de cada estrofe, também remonta à tradição poética. Então, para isso, eu vou retomar aquele textinho do Manuel Bandeira que o que eu tinha tratado com vocês, que seria a nossa base, e a gente vai vendo uma a uma qual que é a tradição por trás desse tipo de estrofe. Vamos lá. Então, o primeiro tipo é o monóstico, né, que é uma estrofe de um só verso, ou seja, não é muito, não tem muito, né? Não tem uma tradição ao redor de estrofes com um só verso. No dístico, que são estrofes com 2 versos, o Manuel Bandeira vai apontar o uso em adágios ou, por exemplo, frases como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí ele já vai apontar que aparece, por exemplo, em Castro Alves. Então, já é um poeta que tem uma certa tradição aí. O trístico ou terceto já é um tipo que é mais recorrente em tradição. Ele já tem vários outros tipos que ele ocorre. E o Manuel Bandeira vai falar que ele é muito empregado para as elegias, epístolas e éclogas. Além de sonetos, que é um tipo que a gente vai dar uma olhada mais à frente. Quadra ou quarteto, mesma coisa, são 4 versos, então é aquilo que a gente está acostumado, né? Batatinha quando nasce, clássico. Rosas são vermelhas, os violetas são azuis, esse tipo de coisa. Tem vários tipos também, porque é o mais clássico, né? De poesia. Quintilha, ele vai citar o Sá de Miranda como um exemplo, que é um poeta português, que também é assim, bem clássico, bem tradicional. Então, quintilha tem a utilização, aparece. Desses, na verdade, os que não aparecem são os que não têm um nome especial, que são os com 7 versos e com 9 versos. Não aparecem muito, né? Ele vai falar, por exemplo, mas antes a gente volta para a cestilha, né? A cestilha, ele vai citar Gonçalves Dias, ele vai citar Casimiro de Abreu,
Os dois são poetas românticos brasileiros, né? Gonçalves Dias vai ser do tipo nacionalista, né, ufanista, e Casimiro de Abreu já vai ser um tipo mais ultra romântico. Aí ele vai falar da estrofe de 7 versos, que não é muito utilizada, mas ele vai falar que aparecia na poesia trovadoresca. Poesia trovadoresca, Idade Média, né, aquela época medieval, poesia cantada, falada, né, pelos trovadores, aquela tradição. Tinha estrofe de 7 versos lá. Como provavelmente já meio que não é mais utilizada, não tem um nome forte na tradição. Oitília, né, 8 versos. Ele vai falar que a oitava é o tipo que mais aparece, mais usual nos poemas épicos, inclusive nos Lusíadas, e que tem vários tipos, variedades, ocorre bastante, e inclusive os românticos utilizaram esse tipo de oitava, né? Poetas românticos como Casimiro de Abreu, como Castro Alves. Então aparece bastante, né? Oitília ou oitava. A estrofe de 9 versos não aparece muito também. E a estrofe de 10 versos, que é a 10ª, aparece bastante, e ele vai citar, por exemplo, Sá de Miranda na utilização. Então aqui, as que você mais tem que se preocupar são essas que aparecem mais, assim, um terceto, um quarteto, uma quintilha, uma sextilha. São as que aparecem mais, que vão ter mais presença nas formas fixas, né? E já falando nisso, o que são os poemas de forma fixa, né? Eles são herdeiros de uma tradição poética já mais consolidada, e que define tipos específicos de poemas, né? Define formas, e a ideia da forma é, como no metro, ser mais fácil de decorar e ser uma medida para a qualidade também do poema, né? Então, o poema, para ele ser um poema bom, ele tem que preencher aquela forma corretamente e ainda assim ser relevante no tratamento do que ele quer, né? Do que ele deseja tratar. E isso, assim, é uma tradição que vai vir desde dos poemas épicos e até hoje, talvez, ainda sejam encontrados a produção de soneto, a produção de balada de haikai, que é uma forma bem moderna que está sendo produzida atualmente, entre outros vários tipos. Aqui eu listo alguns, a maioria que aparece em Manuel Bandeira, mas eu não vou tratar de todos eles, porque alguns deles, eles não são tão presentes, tanto na nossa tradição brasileira, quanto informação que não vai contribuir para você na hora de interpretar os poemas que você vai precisar interpretar para a FUVEST. Então, os que eu quero trabalhar com a forma principal que eu quero trabalhar com você aqui é o soneto italiano, que é a forma, assim, talvez a mais conhecida, a mais que a gente mais reconheça mais facilmente, né? Seja mais fácil de reconhecer e que é muito utilizada. Vai ser utilizada em Gregório de Matos, Drummond tem sonetos, quase todo poeta, uma hora ou outra, cai em fazer um soneto, né? O soneto, ele tem uma tradição muito grande, que é muito utilizada para falar de amor, para falar de contradições, para filosofar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o tempo, sobre a morte, e também para chorar as pitangas com amores que não dão certo, né?
O soneto ele tem uma forma própria, e para isso eu sugiro que você pause esse vídeo e tente escandir, né, fazer a escansão desse poema, o esquema de estrofes e rimas, e aí você fala qual que é a forma do soneto para mim. O soneto em questão, ele é um soneto do Gregório de Matos, da poesia romântica dele. O nome que aparece é Chora o poeta de uma vez perdidas as esperanças que teve de conseguir por esposa a dona Ângela. Então, pode tentar escandir e quando você terminar, você volta para cá. Bom, então, você trabalhou em cima desse poema, né? Você leu esse poema, esse soneto, e você tirou daí uma forma. Então, vamos ver se bateu. O soneto italiano, ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, como a gente viu, 2 estrofes com 4 versos de novo, e as outras 2 estrofes são tercetos, estrofes com 3 versos. Então, quarteto, quarteto, terceto, terceto. Os quartetos, eles geralmente possuem um esquema de rima igual, então, por exemplo, os 2 quartetos vão ter rimas entrelaçadas ou rimas emparelhadas. Então, aqui provavelmente você viu que são rimas enlaçadas, né? Cuidado, despedido, nascido, tratado. Pensado, advertido, entendido, desesperado. A, B, B, A, B, B, A. Enquanto os tercetos quebram com as rimas anteriormente estabelecidas, ou seja, eles não vão ter nem A nem B. Geralmente não retoma as rimas que já tinham aqui, eles vão para o C, D, E. Então aqui é o que acontece, né? C, D, C, atrevidamente, pura, ardente. D, C, D, loucura, luzente, formosura. Eles fazem bastante esse jogo, assim. Os quartetos e os tercetos. É como 2 partes do soneto. Geralmente imitando o modelo da dialética. A dialética, vamos retomar a dialética, né? Pelo menos a socrática. A dialética socrática, ela consiste em uma tese e uma antítese que, pelo contraste, geram a síntese. Então, é uma forma de pensar sobre a vida, né? É um modelo de pensamento. Aqui, a gente tem que os quartetos são como a tese e a antítese, e os tercetos apresentam a síntese. Então, geralmente, no final, ele vai chegar a uma conclusão. Geralmente, ele vai chegar a uma síntese do pensamento dele, do que ele está trabalhando. O que ele conclui com isso, né? O soneto, ele surge com força a partir do autor italiano, do estilo novismo, que é forte no século XIV na Itália, que é Francesco Petrarca, e ela vai chegar na tradição portuguesa por Sá de Miranda no século XVI. O Portugal ele leva um pouquinho mais de tempo para chegar no Renascimento do que os outros países da Europa. Por exemplo, a Itália. A Itália chega no Renascimento. Na Itália surge o Renascimento, né? No século XIV. E vai demorar um pouco mais para chegar em Portugal. Vai chegar no século XVI por Sá de Miranda, que apareceu anteriormente, né? Então ele é um poeta de tradição. E a forma do soneto, então, vai ter lastro no trovadorismo medieval, embora ela seja muito praticada na era classicista. Então, o que isso quer dizer, né? A forma do soneto, ela vai surgir lá no século XIV, quando a gente está saindo da era medieval com o Renascimento e entrando numa era em que
a tradição clássica é retomada, né? Então, a sabedoria grega, sabedoria romana, os modelos, as formas, inclusive de poemas, tudo isso vai sendo retomado, vai sendo valorizado. Mas a gente acabou de sair da Idade Média, então não tem como sair e, num clique assim, perder todas as referências que se tem, principalmente quando se fala da religião na Idade Média, que era muito forte, do cristianismo e da dominação que ele teve na Europa, né? Então a gente ainda tem uma população que é religiosa, embora esteja entrando nessa era de retomada da época clássica, pré-cristã, pré-católica. Esses dois mundos vão começar a entrar em choque. E o soneto, ele é a melhor representação desse choque entre posições, entre religião e mundo terreno, entre céu e terra, entre alma e corpo. Ela representa essa dicotomia no sentido de duas esferas que se colidem e que não se resolvem, mas que geram uma síntese, né? Uma conciliação. E isso é trazido por esses autores, Cunha e Piva, que vão abordar o soneto em Camões, que é um marco da poesia, da tradição de Portugal, né, e da tradução da língua portuguesa, que é a nossa também. A gente tem que lembrar que o que aconteceu em Portugal reverberou na gente. E aqui a gente chega, então, em Gregório de Matos, brasileiro, tá ali na época do Barroco, não é mais classicismo, não é mais trovadorismo, não é estilo novismo, é barroco, no Brasil. E ele vai lá e ele compõe sonetos, como esse aqui que a gente viu, para falar de amor, que é um tema super comum de soneto. Então, se ele está utilizando essa forma, ele está, ao mesmo tempo, se afiliando a uma tradição poética, né? Ele está concordando, tá ocupando essa posição de sonetista clássico. E o que isso quer dizer, né? O que ser um sonetista falando de amor implica? Para isso, a gente tem que retomar essa tradição toda do soneto. Então, vamos começar com Francesco Petrarca, aqui representadinho numa pintura, já que não tinha fotografia. E um poeminha dele, um sonetinho dele, que vocês podem ler: quarteto, quarteto, terceto, terceto. Aqui, mesmo jeito, rimas enlaçadas: sentimento, tal, mortal, tormento, lamento, val, mal, consentimento. Aqui, pranteio, barca, governo, par, canseio, inverno. Já mais complicadinho, né? Aqui, C, D, E, D, C, E. Porque talvez você tenha que ler inverno, governo, inverno. Ou assumir que governo e inverno rimam. Você pode fazer os dois. Até porque depende do sotaque, né? E também isso aqui é uma tradução de um soneto italiano. Então, né? A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas então, o soneto fala dos efeitos contrários do amor. Eu vou ler. Se amor não é qual este sentimento, mas se é amor, por Deus, que coisa é a tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que o lamento? Se sem querer o lamentar que val? Qual é vale? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de error, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. O que este poema está falando de amor? Não está falando que amor é uma coisa boa. Ou tá?
é complicado, né? Porque ele vai falar justamente disso, aquele amor que é horrível sentir, mas que ele não consegue soltar, assim, um sentimento ruim, que ao mesmo tempo é inescapável, é aquela coisa que você não que machuca e ao mesmo tempo você não larga. Aqui ele vai falar que o amor é bom e tem ação mortal. Ele vai falar que é mal, mas que é um tormento doce, porque é tão doce o seu tormento se é mal. Veja que é a contradição, né? Ele está colocando tese e antítese o tempo todo. O amor é bom no sentido de um sentimento gostoso, prazeroso, e ao mesmo tempo é mal no sentido de ter ação mortal, de fazer mal, como uma doença. Essa é uma tradição muito longa, falar do amor como uma doença, associar esses dois campos, assim. E aí todas as referências possíveis, né? Tipo, o coração que está doente de amor, ou como o amor machuca, o amor dói, todas essas metáforas sobre amor relacionado a uma doença, amor ser uma doença. Vem desde da época, é uma tradição de soneto falar nesse sentido de amor. E aí ele vai continuar, né, pondo essa contraposição. Se eu ardo, por que eu vou querer esse lamento? Se eu não quero, por que eu vou lamentar? Toda vez essa contradição, né, assim, ao mesmo tempo eu quero e não quero, ao mesmo tempo é doce e é tormento, é bom e é mortal. Eu ardo por querer, então é um sentimento ruim que você escolhe ter, e ao mesmo tempo você lamenta dele. Mas se você não quer, para que você está lamentando? E eu não consente, você não consente a esse amor, você não dá autorização para você sentir amor, mas se você consente, você chora. E vai o tempo todo assim, o amor é ruim e ao mesmo tempo é bom. O amor é bom e ao mesmo tempo é ruim. A tão contrário vento, em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. Aqui ele está se colocando como um barquinho perdido no meio de uma tempestade no oceano. Então ele tá sem controle nenhum, ele está tomado pelo seu ambiente, que é, no caso, o amor, né? Que está empurrando ele para todos os lados. Ele não tem poder nisso, ele não consentiu, ele não queria, mas ao mesmo tempo ele queria, mas ao mesmo tempo ele não consentiu, consentiu, tudo isso. E aí ele vai concluir: é tão grave de erro, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Ou seja, a conclusão dele é: só sei que nada sei. Ele concluiu assim: não existe razão no amor e o que resta é você aceitar e sofrer as consequências, né? Porque de ciência é parca, parca pouca, né? Assim, então o amor ele não tem ciência, não tem explicação, não tem razão no amor. E não tendo razão, você não consegue decifrar o que você está sentindo, você não consegue colocar em uma lista certinha, falar, estou sentindo isso, como numa doença, falar, estou sentindo esses sintomas, o remédio é esse. O amor não foge a essa lógica racional. Então só resta sentir ele, se não se pode ir pela razão, tem que se ir pelo sentimento, né? Então, sentir ele e, e viver essa contradição de tremer em pleno estio. Estio é seca, calor. Então ele tá tremendo no calor e queimando no inverno. É isso. Ele aceitou essa vida de contradições dele. Então a gente vê aí bastante de uma lógica comum de sonetos, de falar de amor, tentando racionalizar o que é esse sentimento e associando ele a uma doença, tentando, talvez, quando você está com uma doença,
tenta pensar o que é isso que eu estou sentindo, quais são os sintomas, o que eu tenho que fazer, e ao mesmo tempo eles estão olhando para o amor e pensando o que é isso que eu sinto. O segundo soneto é, claro, que é de Luís de Camões, o maior sonetista possível, dá para falar que é o maior sonetista da língua portuguesa, embora não se saiba praticamente nada sobre a vida dele. Concretamente, assim, quem que foi Luís de Camões? Ele só é encontrado em gravuras, né? Não tem fotografia, obviamente não tem fotografia dele, mas não tem nada muito concreto, né? E aí ele sempre é pintado como o poeta guerreiro, então aquele de armadura, porque ele lutou em guerras. E aí o louro, né, do vencedor, e também do poeta, e caolho, várias coisas assim que são associadas a ele, mas que não tem tanta base, porque não se sabe nada de Camões. Mas ele, a maioria dos sonetos, tem os poemas que são atribuídos a ele, atribuídos em questão assim de não tem como comprovar, fechar da palavra final de que é dele, mas porque tem uma certa semelhança com os sonetos que sabes que é dele, por aparência, por parecer, né, o mesmo estilo, os mesmos temas, são atribuídos a ele. Um dos mais famosos é este. Os poemas, os sonetos de Camões geralmente não têm título, então o título que se dá geralmente é o primeiro verso, só para identificar ele. Então esse é o Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho. Então vamos lá. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. Vamos lá. Busque amor, novas artes, novo engenho. Note que ele usou amor com letra maiúscula aqui. Amor com letra maiúscula muitas vezes se refere a o Cupido, que também tem esse nome na tradição romana, amor. Então, geralmente se refere ao Cupido, né? Que é o símbolo, a flechada que dá na pessoa e a pessoa está apaixonada e tudo mais. Então, aqui ele está mandando que o Cupido vá procurar outros jeitos de matar ele, que ele já tirou todas as esperanças dele. Você não pode mais me tirar as esperanças, porque eu já nem tenho. Basicamente. Ou seja, aqui amor continua sendo uma coisa ruim, uma coisa que você quer se esquivar, que vai te matar, que te tira as esperanças. Ser flechado pelo Cupido aqui não é coisa boa. Aí ele vai falando com o Cupido: olha de que esperanças eu estou me mantendo. Olha que perigosas seguranças. Olha essa antítese, né? Essa junção de coisas contrárias. Perigosas seguranças. Que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Olha o mar bravo aqui, de novo aparecendo. Perdido lenho, perdido leme, o rumo. Estão perdendo o controle. Essa metáfora, né? De estar em alto mar, sem controle, não conseguindo direcionar o seu barco. E aqui, novamente, o amor colocando ele numa posição em que ele não tem controle. E ao mesmo tempo, ele já não tem esperanças, né? Não tem mais. Ele não tá esperando nada, já jogou tudo pro alto. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta,
Então, não pode ter desgosto onde não tem esperança. Por essa questão de você só vai se magoar se você estiver esperando aquilo. Então, ele não está esperando mais amor, porque ele perdeu todas as esperanças, então não tem tristeza. Você não pode ficar triste pelo que você nunca teve. E aí, o que amor vai fazer com ele, né? Lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Esse terceto, ele tem em jambemã, né? Ele tem cavalgamento. Então, faz mais sentido você ler se você continuar a leitura sem parar, né? Conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta. Lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. E aí faz sentido, né? E você conclui a frase corretamente. E então, o amor, o cupido, vai lá naquele finzinho de fundo de vazio de coração e coloca um mal lá. E aí, lá no fim da esperança dele, ele coloca um mal que um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então, amor. Amor é algo que ele não sabe o que é, não sabe como nasce, não sabe de onde vem, dói não sei porquê. Mesma coisa que o Petrarca não conseguiu decifrar nada sobre o amor. Então, aqui, novamente, temos o tema do mar bravo, do poeta que está perdido no mar, o eu lírico perdido no mar, ele não sabe o que ele está fazendo, e aí o amor é uma dessas forças aí que tira ele do curso, que joga ele para fora do rumo dele, que deixa ele inseguro, vira ele de ponta cabeça, que dói, que é um mal que mata, e que ao mesmo tempo não dá para decifrar, como uma doença sem cura. E aqui, interessante ver que tem aqui é como se ele fosse trabalhando, né? E aí chega aqui, mas. Então é como se ele separasse esse poema na metade para. E aí aqui a oposição, né? A antítese para essa tese, que é, mesmo que eu não tenha mais esperança de ter amor, o Cupido vem e me coloca lá esse mal para eu sofrer, porque é só isso que dá para fazer com o amor, sofrer. E por que toda vez isso aparece, né? Toda vez amor é uma coisa que não se dá para fazer nada sobre. Não é um amor que é amor carnal, amor que você chega na sua amada e abraça, e beija e pega na mão. Esse não é o amor do sonetista. O sonetista ele vai escrever quando ele está pensando, cogitando, imaginando um amor que só está na cabeça dele. O famoso amor platônico, né? O que é esse amor platônico? Geralmente a gente usa isso para falar de amores que nunca dariam certo. Mas o amor platônico, ele não é necessariamente um amor que nunca daria certo, mas ele é um amor que ele não está no plano concreto, não está no plano da real, e sim no plano das ideias. O Platão, ele separa bastante, a ideia dele principal é separar o mundo sensível, o mundo real, né? O mundo das coisas que você pode sentir, que você percebe pelos seus sentidos, do mundo inteligível, o mundo que você imagina pela sua inteligência. Então, o mundo das ideias. O mundo real é separado do mundo das ideias. E o amor, ele pode ser um amor real, quando você tá ali, assim, com o seu companheiro, com a sua companheira, e é carnal, você sente, pelos sentidos mesmo, olfato, tato, visão, é algo físico, concreto. E o amor pode ser
algo inteligível, como um sentimento que você olha aquela pessoa e aquela pessoa te causa algo que você não sabe o que é e que te machuca, te causa um mal e você não pode fazer nada sobre isso, porque é um amor que não é necessariamente relacionado ao corpo, mas é um amor relacionado à alma. E almas não são concretas, almas não são corpos que podem se encontrar. Almas são só ideias, então elas nunca vão poder ficar juntas. E essa questão de ter um amor pela alma da outra pessoa, pela ideia do que é aquela outra pessoa, essa questão de, né? Quem é que fala? Acho que é Marília Mendonça que fala, me apaixonei pelo que eu inventei de você. É isso, amor platônico é exatamente isso. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Você olha aquela pessoa e a pessoa existe, mas você se apaixonou com imaginar que o que aquela pessoa é, o que ela é para você, o que ela representa para você, e você cai nessa piração que tá na alma, que tá nas suas ideias, no mundo das ideias, você nunca poderia fazer nada sobre, porque você não tá no controle disso. Não é um amor corporal, é um amor da ideia. Então, isso é o amor platônico, e é este amor que é abordado nos sonetos. O outro amor, que é um amor carnal, consumável, ele geralmente é visto como mais baixo, porque tem a ver com o corpo, e corpo geralmente não é algo tão elevado, né? Assim, o corpo vai aparecer em comédia, em que as funções corporais, as secreções corporais, tudo isso é coisa de baixa, não é matéria de poesia elevada. E vai aparecer talvez em poemas cômicos ou satíricos, em que tem algum gracejo erótico. E aí já não temos mais amor platônico. O amor já é outra coisa ali, né? Já é um desejo, paixão. Aqui não, aqui amor é sublimação. É uma piração da sua cabeça que nunca vai ser realizada, porque não tem como. A pessoa. Não, você não se apaixonou pela pessoa, você se apaixonou pela ideia daquela pessoa, da imaginação que você fez daquela pessoa. E isso é o amor que vai aparecer no soneto. E aqui a gente já entra em um autor que é o Bocage, que é um autor português também, e que também é, assim, referência de soneto. Pensou o soneto, Bocage tá lá. Fez muitos sonetos, fez sonetos bem clássicos também. E esse aqui esse soneto, né? Eu vou ler. De suspirar em vão já fatigado, dando trégua a meus males eu dormia. Eis que junto de mim sonhei que via da morte o gesto lívido e mirrado. Curva foice no punho descarnado, sustentava cruel e me dizia: eu venho terminar tua agonia. Morre, não peneis mais, ó desgraçado. Quis ferir-me e de amor foi atalhada, que armado de cruentos passadores à parte, e lhe diz com voz irada: emprega noutro objeto os teus rigores, que esta vida infeliz está guardada para vítimas só de meus furores. Ok, esse poema, de cara, ele não tá falando a mesma coisa que os outros, né? Mas aí você vai lendo e você vai falando, tá, ele tá falando de morrer, né? Mas aí chega o amor aqui no fim. Então vamos pensar. De suspirar em vão, já fatigado, então ele tá cansado de suspirar em vão. Aí ele vai dormir, dando trégua a seus males, aquela ideia de que, assim, dormir para esquecer dos problemas. E aí ele sonha que vê a morte, a Dona Morte mesmo, né? O Green Reaper. Que aqui você vê que a morte é uma mulher, é a Dona Morte mesmo. Foice e foice, punho descarnado, então sem carne, né? O ossinho, punhinho com a foice, assim, a morte mesmo.
Então ele estava cansado de suspirar em vão por esse amor platônico que ele inventou, foi dormir para esquecer dos problemas e sonhou que ia morrer. E aí a morte, no sonho, diz para ele: eu vou terminar sua agonia, você não vai mais penar, não peneis, do verbo penar, mas ó desgraçado. E aí ele vai falar que o amor impediu a morte de terminar a agonia dele, de matar ele, de ferir ele. E o amor, aqui a personificado, né, com essa letra maiúscula, talvez Cupido, talvez qualquer outra personificação do amor, vai falar para ela: emprega noutro objeto os teus rigores, que esta vida infeliz está guardada para vítima só de meus furores, rigores e furores. Aqui está a contraposição central, né? Os rigores da vida e da morte, as obrigações, responsabilidades, deveres da vida, e os furores, que são os quereres, os desejos, a imaginação, que a imaginação dele vai ao que cria, né? A alma dele, as vontades, tudo isso que não é o obrigatório. E aí o amor consegue impedir a morte de matar ele, mas não porque o amor supera tudo, não, porque o amor fala, você não vai tirar o sofrimento dele, porque ele vai continuar vivo e sofrendo, vítima de mim, sofrendo de amor. Então, basicamente, ele sonhou que a morte vinha livrar ele desse sofrimento que ele está, e o amor ele falou: ele vai ser meu prisioneiro por mais tempo. Então, aqui, novamente, amor é uma coisa horrível, amor é uma dor, amor é um sofrimento, ao mesmo tempo, amor é um furor, é um querer, um desejo, é algo que não é físico, e se não é físico, não pode ser resolvido, né? Não tem como remendar. E é algo que acaba com a vida dele, ó, porque ele não faz mais nada, ele vai dormir para esquecer dos problemas. E aí ele sonhar, né, no campo inteligível, não no campo físico, sonha que é libertado por essa figura personificada da morte. Dá para ver que personifica porque ele usa a letra maiúscula, né? Então ele coloca a morte como um personagem, uma pessoa capaz de fazer coisas mesmo. Então é uma personificação aqui. E aí ele sonha que a morte livre ele dos seus problemas, porque o amor já tomou a vida dele. Ou seja, não tem mais esperança para ele também. Ele já desistiu das esperanças de viver sem esse amor. E aí a morte, que é do campo inteligível, né? Essa morte que acaba com os males dele, dá trégua aos males dele, né? Então encerra o pensamento. Ela seria a única que poderia livrar ele da agonia dele. A morte também inteligível, né? Também uma ideia. Então aqui a gente está totalmente assim, brisando, pensando: nossa, eu não aguento mais ter esse amor. Só a morte poderia me livrar. Ele vai morrer de amor. Então, isso aqui, todos os 3 sonetos, a gente vê muito claramente como vai aparecendo, né, esses temas repetidos. Isso que a gente trabalhou aqui só sonetos românticos, né, sonetos que falam do amor. Mas sempre vai aparecendo esse mecanismo de contraposição, né, de antítese no soneto. Seja falando do tempo, o tempo que assim, passa muito rápido, mas que você quer aproveitar, mas que logo já vai, logo vem a morte, e você quer aproveitar a vida, mas às vezes a vida é um sofrimento e a morte é a solução. Tudo sempre assim, contraposição.
de contraposição no campo das ideias, de pensar no que poderia ter sido, no que não foi, no que é, no que não é, no que seria melhor ou pior, e pensar em amor, em tempo, em morte, todos esses temas que afligem o poeta do século XIV, XV, XVI, né? Que vai afligir o Gregório de Matos e vai fazer ele escrever sonetos, que, no caso, são a matéria da nossa próxima aula, que não é dentro desse curso, né, mas que está lá no site, na seção do Gregório de Matos, que vai ser sobre a poesia romântica. Os outros tipos de poesia, né, a poesia religiosa e a poesia satírica, estão em outras sessões, lá tem material sobre para você buscar. E eu vejo você na aula de Gregório de Matos.